que me chamou a atenção, a única coisa que eu acho que eu não tava lá no seu perfil, na sua autoapresentação, que eu acho que é o que eu queria até tocar no assunto um pouco com mais de profundidade, é a questão da ABUC. Ah, sim. Você foi um dos presidentes da ABUC. A ABUC ainda existe, você sabe? A ABUC, na verdade, houve uma tentativa. Na verdade, houveram várias tentativas. A ABUC acho que terminou no começo, lá pelo ano 2000 e alguma coisa. 2008, acho que foi quando teve o último presidente, quando ainda já estava meio que murchando bastante, né? Porque a dinâmica da comunidade coreana mudou, né? Uhum. A ABUC começou oficialmente em 1982. Oficialmente. E nessa época saíam muitos casais, né? Da ABUC. Era aquela época ainda quando os coreanos não estavam tão inseridos dentro da sociedade brasileira. Você tem certeza que você quer tocar nesse assunto? Não vai te comprometer em casa? Falar de casais da ABUC? Não. Então tá bom, vamos lá. Muitos casais. Quando eu digo casais, por quê? Porque os coreanos, na década de 80, não tinham a vida social que a gente tem hoje. Uhum. Eles não tinham amigos, entre aspas, brasileiros não coreanos. Então, quando eles queriam conhecer alguém, onde que era? Ou era na igreja, ou era em alguma atividade da Associação dos Coreanos, ou era na famosa festa da ABUC. Porque a ABUC sempre fez festas voltadas para universitários jovens coreanos. Então, meio que o que começou a ABUC foram as festas, então. Foram. E, na verdade, é um bom motivo para você, sim. enfim, encontrar o pessoal, a tua galera, né? Isso começou em 82, oficialmente. Porque antes já existiam alguns movimentozinhos, mas oficializou em 82. E você lembra mais ou menos quantos universitários coreanos eram no começo? Eu não sei números de antes, mas eu posso dizer do meu ano, por exemplo, 95. A gente fez 2 festas. Cada uma delas deve ter vindo algo em torno de 1.000 pessoas. Coreanos. Só 1.000 coreanos. Não necessariamente coreanos. Universitários. Talvez recém-formados. Sim. Aquela Mas naquela faixa que finge que tem 18, mas não tem. Exato. 1.000 pessoas cada festa. Caramba. Era uma coisa que movimentava muita gente. Mas acho que, de uma certa maneira, acabou perdendo relevância com o passar dos anos. Por quê? Porque você já fala português bem. Você tem amigos brasileiros, entre aspas, porque a gente também é brasileiro, mas eu digo brasileiros não coreanos. Brancos, enfim, negros, brancos, que seja. Não amarelos. Não coreanos, né? Porque muito coreano também tinha facilidade ou andava junto com, por exemplo, japoneses. Ah, tá. Tem muitos coreanos que na minha época andavam só com japoneses. Então, isso foi mudando. Muitas pessoas, a gente chegava e falava assim, você é descendente de coreano? Pô, vem participar da ABUC. Isso já lá pelo ano 2000, né? Não. Eu não sou coreano. Entendi. Eu ouvi isso muitas vezes. Sabe? E até dá uma dorzinha no coração. Cara, mas você tem cara de coreano. Digo, provavelmente nós temos histórias bastante parecidas, né? Mas mesmo assim, ouvi muito isso. Não, cara, não, eu não ando com coreanos. Eu não sei se você já ouviu isso alguma vez, mas... Já, eu fui um desses coreanos que não queria andar com coreanos. E sabe, dava uma tristeza. Por algum motivo dava uma tristeza muito grande. Mas caramba, mas a gente tem uma história em comum. A gente poderia ser amigo, mas não somos, né? E acabou em 2008. Hoje, existe um movimento de alguns jovens, inclusive eu tenho ouvido que tá começando a agregar bastante gente. Fizeram até uma eleição, não tô acompanhando tão de perto, mas existe aí um movimento de universitários aí rolando na comunidade. Pelo que eu ouço, parece que ainda tem os grupos de cada faculdade, né? Tipo a CEPOL, né? Dos veteranos. Algumas faculdades que tendem a ter mais coreanos, ainda tem aquele grupo dos veteranos e... sim. Né? Acho que é o que ainda sobrou, talvez, dessa época de universitários. Algo né? não tão amplo, algo mais localizado, né? Aí, quando cursos que não tem tanto coreanos estudando, já não conseguem ter essa Exato. sensação. Sim, né? sim. Entendi. Foi uma experiência bacana. Talvez seja foi seu primeiro cargo como presidente ou um cargo eletivo, assim? Inclusive foi uma eleição. Então, em 95, acho que a gente fez a eleição no começo de 95. Eu não tinha me candidatado, mas um veterano meu, né? Um veterano meu virou e falou assim, não, peraí. A gente tem que ter protagonismo aí, cara. Eu era presidente da associação da GV,
Dos coreanos da GV. Aí é o Tai, né? Tá lá em Mato Grosso agora. Ele virou pra mim e falou assim, não, você tem que se candidatar. Eu falei, eu? Eu tenho que me candidatar? Sim. Me jogaram lá. Acabei sendo eleito. E, enfim, foi uma experiência muito bacana. Me fez crescer bastante. Eu acho que eu já era um ativista, digamos assim, dentro do meu dia a dia, na igreja, enfim, na minha comunidade. E eu acho que foi quando eu percebi que, olha, caramba, ativismo é legal. Ativismo é legal quando a gente luta pelas lutas certas, né? Entendi. Foi aí que eu comecei a digamos assim, ter aí interesse em coisas relacionadas à política, ativismo social, etc. É um ano de presidência, né? Ano de presidência. Naquela era um ano. Todo ano tinha uma eleição. Tá. E aí você foi pro mundo corporativo, você foi pra Samsung? Foi. Foi como estágio ou foi já como... Eu estava como trainee. Trainee. Né? Quando a Samsung veio aqui pro Brasil. Tá. Quando eles ainda estavam lá na Paulista, né? Fiquei 2 anos lá. Só que eu já tinha esse sonho de trabalhar na administração pública, né? Isso começou na faculdade já? Começou na faculdade, porque eu tive vários professores que eram professores políticos. Uhum. Eu tive aula com o Eduardo Suplicy, por exemplo. Legal. E, inclusive, ele foi um dos que me inspiraram bastante. Né? Eu sei que ele tem essa imagem meio folclórica e as pessoas, às vezes, até caçoam dele, mas é uma pessoa brilhante e extremamente inteligente. Ele me inspirou bastante. Eu tive aula com o Marco Sintra, que foi deputado federal, e foi secretário da Receita Federal recentemente. Eu tive aula com o Yoshiaki Nakano, que foi secretário estadual por um bom tempo no governo do Mário Covas. Eu tive aula com mais políticos, não estou lembrando de cabeça. Eu tive aula com o Celso Daniel também, o prefeito falecido de Santo André. Também é uma pessoa extremamente inteligente. Tudo isso na GV? Tudo na GV. A GV tem vários políticos, digamos assim. Lá é um celeiro de pensadores e políticos. E de pessoas com pensamentos bem diferentes, bem plural, né? Porque desde Eduardo Suplicy até Marco Sintra, né? Sim. São perfis bem diferentes, né? Bem diferentes. Digamos que eles estão em pontos opostos aí do espectro político, né? Mas de uma forma boa, né? Não do jeito polarizado que a gente vê hoje. Sim. São pessoas que sabem dialogar. Exato.